Tá? E hoje eu quero ressaltar um cara aqui, eu vou até colocar aqui o tweet que eu fiz sobre isso. Tá? Muito bem. Cadê aqui? Tá aqui, ó. Esse sujeitinho aqui. Então eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Tá aqui. Acho que eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu depois, caso vocês queiram ver, vocês podem ir lá no meu Twitter e ver. É um cara que tem um tal de Ed Raposo, tá? O Tropa 84, que inclusive vocês sabem que eu faço parte, fez o seguinte comentário. O Texta Lixo produziu nos últimos anos uma horda de acéfalos que só sabe dar valor a quem fala mal do STF. Só consegue ver o que o STF faz. Vive em função de tentar derrubar os ministros do STF. Chega a dar nojo. É verdade isso aqui? É. É verdade. Muitas pessoas não conseguem raciocinar com outro problema. Por exemplo, isso que eu acabei de apontar sobre a questão de ir para a cadeia se você não for imunizado, é um projeto de lei do Senado. Não estou defendendo aqui o STF, não estou falando que ele não precisa ser combatido. As ideias de lá, ministros de lá, não. Sim, devemos combater. Não estou defendendo ninguém aqui. Né? Nenhuma instituição. Né? Aí, esse tal do Raposo, ele fala o seguinte. Lógico, porque inteligente mesmo deve ser passar o dia inteiro criticando a própria direita ao invés de criticar ministro do STF, né? Então o que acontece? O argumento aqui é o seguinte, que nós somos pessoas que nós não atacamos a esquerda, não sei se só atacamos, eu já ouvi muito isso, as pessoas da direita. E quem disse que muitas pessoas que nós falamos contra aqui são de direita de verdade? Bandeira não é atestado de boa conduta, nunca foi. Então quer dizer que porque a pessoa, então ela se diz de direita, ela tem poderes plenos para falar e fazer o que ela quiser, é isso. Né? E uma coisa interessante, esse tipo de gente, né, faz parte de, assim, querendo ou não, eles agem no mesmo sentido. E esse grupo, né, que eles fazem? Eles vivem metendo porrada no presidente, alegando ser críticas construtivas. É muito interessante que, assim, eles passam um bom tempo falando que o presidente é bravateiro, frouxonário, né, o frouxonário no caso de frouxo, vivem tentando desmerecer e queimar o presidente. Mas você não pode tecer nenhuma crítica a esse movimento de direita, porque senão você é um filho da puta. E aí se você for nesse post, porque o Covardão ele não tem conta no Twitter, mas ele faz esse tipo de exposição lá no Instagram, porque lá a coisa é branda, né? E aí você vê os comentários de pessoas que afirmam, nesse caso então, que se o Tropa está falando contra esses iluminados da direita, né? Ou eu falo sobre esses iluminados da direita, nós somos mortadelas, esquerdistas, né? E falo um monte de merda, como se nós fôssemos os esquerdistas. Não é mesmo, fofura? Né, o Ed Raposo? Esse Ed Raposo é um ridículo, tá? Ele é um oportunista. Eu lembro que naquela época que muitas pessoas estavam crescendo nas costas do Nando Moura, porque o Nando Moura era uma pessoa que era bem vista pela direita. Aí ele trocou de lado, só que ele continuava sendo uma pessoa que tinha uma grande notoriedade e evidência. E muitas pessoas cresceram apenas dando porrada no Nando Moura. Tá? Vários canaizinhos dessa bosta, dessa direita burra, cresceram só dando porrada no Nando Moura. Tá? Inclusive, esse Ed, no começo, o que ele fez, esse tal desse Ed Raposo? Ele tentou fazer a mesma coisa, né, com um videozinho tosco, né, onde conseguiu falar por telefone com o Nando, criou uma situação em cima de um daqueles carros que o Nando tem. Tentou criar uma polêmica para ganhar notoriedade em cima do Nando, envolvendo esse lance do carro. Né? Cara, enfim. Aí, depois de um tempo, foi abraçando esse rumo da direita burra, né, e conseguiu fidelizar um público, é mais uma ponta de lança desse esquema para fidelizar a militância. Tá? E aí, ele fala, aqui é interessante ele falar assim, que ele fala o seguinte, perguntam por que eu não tenho Twitter. Aí está um bom exemplo, né, como se não bastasse a esquerda, né, tem, como é que ele fala aqui? Deixa eu ampliar a imagem aqui. Ele fala, como, aqui ó, como se não bastasse a esquerda, tem o dito conservador com esse perfil do print,
que passa a vida tentando provar que é mais conservador que os outros. Olha aqui, o seu palhaço. Ninguém quer provar que é mais conservador que ninguém aqui. A diferença é que pessoas que fazem parte da direita burra são pessoas que adotaram o nome conservadorismo, a ideia de conservador, como uma bandeira que eles podem fazer tudo debaixo dela. E, inclusive, podem relativizar a coisa. E eles sim querem ser mais conservadores do que até mesmo o próprio Bolsonaro. Porque esses bunda suja falam que o Bolsonaro traiu as pautas conservadoras. Logo, se o Bolsonaro traiu as pautas conservadoras, eles não traíram as pautas conservadoras. Então a direita burra são os únicos detentores do verdadeiro conservadorismo. E é isso que esses palhaços fazem. E aí quando você evidencia o método que eles estão usando, o que eles fazem? Vem dar porrada na gente porque nós não atacamos a esquerda. Então assim, eu quero deixar claro mais uma vez para esse tipo de gentinha, que antes desses bostas aparecerem dentro dessa briga política, eu já brigava feio com a esquerda lá no passado. Já tomei muita porrada de grupo esquerdista na internet. Tá? Já fui processado por esquerdistas. Agora aparece um bosta desse, né, querendo falar que nós somos aqui os errados, porque lindos e maravilhosos são eles. São as pessoas que tecem as críticas construtivas. Porque você pode meter porrada no presidente, mas você não pode falar um A das cagadas que a direita burra anda fazendo, né? Tem um outro post interessante aqui, que eu fiz esses dias, que também evidencia, né, o tipo de atitude desses caras aqui. Quer ver? Eu vou encontrar para vocês aqui. Cadê o aqui, ó? Olha só que coisa mais fofa. Eu vou falar porque... E ainda vou falar porque esse cara aqui, né? Esse raposo, ele não tá no Twitter. Né? Muito bem. Aqui, tem esse outro post aqui, ó. Essa galera, né? Que inclusive alguns deles já me bloquearam, né? Porque existe um bloqueio estratégico, tá? Tem algumas pessoas que fazem parte aí dessa briga política, estão comentando sempre sobre as coisas e tal. Então, assim, eles bloqueiam, existem bloqueios e não bloqueios, tá? Então, algumas pessoas no Twitter, elas são bloqueadas de maneira estratégica e não são bloqueadas por outros, porque ao mesmo tempo que precisam nos evitar, também precisam nos vigiar, tá? Então, assim, aí temos aqui o Paulo Enéas falando o seguinte: o movimento conservador está correto. Por quê? Porque Douglas Garcia, inclusive, me bloqueou, esse moleque, né? Ele fala o seguinte: só sei que dessa vez não apoiarei o menos pior. Vai vendo a Arapuca. Seja no primeiro, seja no segundo turno nas eleições ao governo de São Paulo. Meu apoio será a um conservador. Se o candidato não for conservador, não apoio, independente de quem indicar. Ou é conservador ou não tem apoio. Mas o que é conservador para esses caras? Ser conservador para esses caras é você apoiar aquilo que eles apoiam. Então, assim, você pode relativizar a questão do conservadorismo. Tá? Então, é essa bandeira que eles adotaram, porque a palavra conservador ganhou força aqui no Brasil. Então, usar a bandeira do conservadorismo para esses caras, você passa uma boa imagem e por baixo e debaixo dessa imagem você pode fazer o que você achar melhor. Tá? E aí vem o Paulo Enéas e fala o seguinte: o movimento conservador está correto. Nosso erro por décadas foi apostar no menos pior e alimentar a estratégia das tesouras da esquerda. Ou se tem um candidato conservador, seu histórico, em seu histórico, e não da boca para fora, por conveniência. Ou nenhum merecerá apoio, não importa o padrinho. Ou seja, você vê que aqui os caras eles estão criando toda uma estrutura para sair fora do Bolsonaro, mas sem perder o público do Bolsonaro, conforme eu escrevi quando eu fiz esse post. Né? Acuse uma pessoa daquilo que você pretende usar no futuro para justificar interesses pessoais. Então já faz um bom tempo que eles usam o argumento de que o Bolsonaro traiu as pautas conservadoras. Né? Como eu escrevi aqui, ó, primeiro, Bolsonaro traiu as pautas conservadoras. Aí depois, qual que é a segunda parte do negócio? Só vamos apoiar e eleger um verdadeiro conservador. Então assim, ou seja, eles estão ditando as regras do que é ser um verdadeiro conservador. Então você vai pegar as pessoas que atendem os interesses pessoais desses caras. Não pretendem apoiar um verdadeiro conservador. Porque o conservadorismo para esse tipo de gente aqui é aquilo que serve para eles. É aquilo que serve. Entende? Então vamos relativizar o conservadorismo.
para que nós possamos colocar aquelas pessoas que vai favorecer o nosso esquema, né? Agora, só para falando aqui dessa questão voltando aqui no tal do Ed Raposo, que ele fala, né? Por isso que eu não tenho Twitter, né? Perguntam, por que eu não tenho Twitter? Ele dá um exemplo, né? Mas eu vou falar para você por que você não tem Twitter, tá? Como eu já falei algumas outras vezes, você não tem Twitter, senhor Ed Raposo, porque você não aguenta brigar nele, tá? Porque o Twitter não é lugar para bunda mole. O Twitter ele pode ter todos os seus defeitos no sentido de ter aquela censura, ter um monte de problemas que nós temos no Twitter. Mas o Twitter ele tem uma mecânica que eu acho um espetáculo, eu acho sensacional como funciona o Twitter, como eles pensaram no Twitter. O Twitter você não tem o poder de apagar o comentário de uma outra pessoa. Você não faz isso. Né? Então assim, você pode bloquear a pessoa, mas o comentário da pessoa em cima de alguma coisa que você fez ou está fazendo fica ali. Ou seja, para você poder segurar a bronca que é o Twitter, você tem que ser uma pessoa verdadeira. Tá? Você precisa ser uma pessoa que de fato assuma de pé o que você fala sentado. Então é por isso que você vê que no Twitter um monte de pessoas arranjaram desculpinha e pularam fora do Twitter. E o Twitter, você vê que muitas pessoas só se mantêm no Twitter porque construíram contas anônimas. Porque são covardes. Então, assim, muitos debandaram do Twitter, muitos não participam do Twitter, e muitos que atuam no Twitter atuam atrás do perfil anônimo. Por quê? Porque a briga no Twitter é feia. Nas outras redes sociais, como no Instagram, por exemplo, é tranquilinho. Se você posta alguma coisa e fala algo, alguma pessoa vai e tira a sua máscara num comentário, você pode ir lá, apagar o comentário e bloquear a pessoa. No YouTube também é a mesma coisa. Você pode apagar o comentário e você pode bloquear a pessoa. No Facebook você pode fazer o mesmo. No Twitter não, meu amigo. No Twitter, se você escreve, posta ou faz alguma coisa, o comentário da pessoa fica lá para todo mundo ver. Então, para brigar no Twitter, tem que ter culhão, meu camarada. Para brigar no Twitter não pode ser falso. Principalmente para as pessoas que estão no Twitter e dão a cara. Tem que ser macho para aguentar o tranco no Twitter. Então assim, Ed Raposo, se você não tem Twitter, porque você é um medroso. É por isso que você não tem Twitter. Porque você não tem peito para brigar no Twitter. Essa que é a verdade. Muitas pessoas que pretendiam trair o Bolsonaro saíram do Twitter. Ué, ora bolas, por quê? Para que a máscara não caísse ali. Então essa mecânica do Twitter é sensacional. Porque isso faz com que as pessoas realmente pensem duas vezes em ter um perfil no Twitter. Se vai entrar para debater sobre coisas, a pessoa tem que pensar muito bem antes de criar um perfil no Twitter, ainda mais um perfil que não seja anônimo. Porque no Twitter você tem que ter culhão para brigar. Tá? Muito bem, então é isso. Né? Esse tipinho de pessoas como esse tal de Ed Raposo, foi assim que ele surgiu, foi alavancado pela direita burra, né? Quando colocado em evidência algumas ações do que estão fazendo, nos chamam de esquerdista e os seus minions, né, vêm fazer o mesmo trabalho que fazia a militância esquerdista, né, na época do auge da esquerda. Tá? São revolucionários, de selo trocado, nada mais, nada menos. Tá? E ainda tem que tentar pagar de gostoso ainda. Eu não estou no Twitter porque não estou no Twitter porque eu sou superior a essa gentinha. Como se fosse isso. Você é fraco, Ed Raposo. Você não é bom. Você só está aí com uma certa relevância, podemos dizer assim, porque você foi alavancado por essa galera que tem interesses nesse jogo político. Essas pessoas não estão pelo Brasil. Você está aí por interesse, o senhor Ed Raposo. Você é fraco. Você não é um bom analista. Você é um oportunista. Tá? É isso que tu é. Muito bem. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de live aqui. Temos 36 minutos. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Falar alguma coisa? Deixa eu ver se já tem alguma...
De repente já tem algum comentário aqui, eu nem vi. Vou voltar a barra aqui. Live não... Vai ter sim, Marcos. Eu acho que live no Badalinha, mas acho que vai ter normal. Vai ter tranquilo. Se aconteceu algum imprevisto, mas eu acho que teremos sim. Aqui tá o pessoal dando boa noite. Não tem muita pergunta, não tem nenhum questionamento. Patriota pergunta o que eu acho, né, do vendedor de túnico capilar. Cara, eu já fiz lives sobre esses caras, tá? Eu não confio neles, não. Também aproveitaram da onda, surfaram, ganharam muito dinheiro com isso. Eu também acho que são pessoas exageradas, tá? Eu já falei várias vezes sobre isso. Se você procurar no meu canal, se você procurar no Twitter, você vai achar coisas que eu já comentei sobre essa galera, tá? O Isaac Silveira Navarro fala o seguinte: Fábio, fala um pouco do debate entre Nando e Nicolas. Houve o debate? Aconteceu o debate? Se aconteceu, eu não vi. Aconteceu esse debate? Responde pra mim. Mas eu tenho comentários pra fazer sim, Isaac. Houve esse debate? Alguém responde aí. Se já houve esse debate. Mesmo que não tenha acontecido, eu tenho algo a comentar. Não sabe se teve? Não, eu acompanhei. Nando falou que ia debater cara a cara, mas ele vai publicar o vídeo. Eu não sei, cara. Não teve debate? Olha, bom, eu vou falar sobre o que eu observei, né? Porque deu uma repercussão nas redes sociais, tá? Vou falar sobre o que eu observei, o que eu acho, até o que eu vi, tá? Eu acho o Nicolas, ele é um rapaz inteligente, é um rapaz que fala muito bem, articula muito bem. Ele tem, assim, ele tem potencial, tá? Mas eu acho ele um garoto. Eu acho ele moleque. Tá? Mas ele é muito inteligente. Gente, moleque é moleque. Por mais inteligente que ele seja, falta experiência de vida. Tá? Isso pesa muito, né, para que você possa dar votos para uma pessoa dessa para assumir um cargo dentro do esquema político. Tá? Eu acho que ele tem o direito de ser político, mas ele precisa dar um passo de cada vez. Primeiro, o cara tem que realmente seguir um caminho como vereador, sei lá, uns 2 mandatos como vereador, depois um pouco mais velho ele pode tentar ser deputado. Eu acho que a coisa tem que ser assim. Por quê? Porque ele é garoto. Tá? Não adianta você falar para mim que ele é muito inteligente. Experiência de vida é algo de suma importância para que você possa, de fato, encarar velhas raposas dentro da política. Tá? Então, assim, eu não estou querendo ofender o garoto, mas eu acho ele garoto. E o brasileiro tem mania de dar voto e já confiar em qualquer pessoa que fale contra a esquerda na internet, que lacra com coisinhas na internet. Tá? Então, assim, tomem cuidado com isso. Então eu vi que ele chamou, né, que ele falou que debateria com o Nando. E eu vi o Nando aceitando, falando que ia debater com o cara na casa dele, falando lá que iria, né, que ele era para ele chamar, falar cara a cara, que o Nando é não sei o quê, que ele falou que o Nando é biscoiteiro, não sei das quantas e tal. Bom, o debate foi aceito. O que eu acho? Tá? O que eu acho? Ambos têm os seus interesses. Ambos poderiam capitalizar em cima. Tá? Porque esse Nicolas, ele é bem político, tá? Ele pode ser moleque, mas ele é bem político já, então ele tem muitos interesses, ele sabe já como jogar algumas coisas, tá? Só que o Nando não é um cara burro, não estou defendendo o cara, mas o Nando pode ser uma pessoa que nós desprezamos hoje em dia pelos seus não valores, mas o Nando burro ele não é, tá? Eu acho que esse debate, politicamente falando, para o Nicolas é muito ruim.
Quem ia sair na vantagem seria o Nando. Ele capitalizaria muito mais em cima dessa situação, desse debate com esse tal de Nicolas. Tá? Se eu pudesse aconselhar, eu acho que o Nicolas, tudo bem, vai ficar feio para ele, porque ele falou que é aceitável, o Nando propôs. Se ele correr, ele vai ficar sendo achincalhado como covarde, como, né, arregão, etc, etc. Mas é melhor para ele passar por esse período de ofensas, né, de arregão, tudo mais, etc, do que debater. Politicamente, para esse garoto, não é vantajoso. Quem vai conseguir capitalizar muito mais vai ser o Nando, tá? Independente do Nicolas ir ou não ao debate, ele se dá melhor, ele se dá bem ou mal nesse debate, o Nando vai conseguir capitalizar em cima muito mais. O Nando ele vai cantar a vitória, ele vai falar que ganhou de qualquer jeito, e se o Nicolas não for, ele vai chamar o Nicolas de covarde para o resto da vida. Tá? Então assim, mas na situação do Nicolas, tá? Eu acho que ele não deveria participar desse debate porque os ganhos políticos para ele não seriam muito bons. E outra, ele ainda pode dar uma escorregada lá, porque querendo ou não, o Nando é mais velho que ele. O Nando está acostumado a lidar com mais gente baixa do que ele. Entendeu? Tudo bem que o Nicolas é safo. Mas se ele dá uma escorregada ali, eles podem cortar um trecho de alguma merda que o Nicolas pode falar nesse debate e podem usar contra ele e contra o Bolsonaro por muito tempo. Então eu acho que, politicamente falando, melhor para o Nicolas seria não ir nesse debate. Tá? E ter que aguentar nego enchendo o saco dele, chamando ele de covarde, de bunda mole, de arregão. Mas eu acho melhor. Tá? Bom, não sei o que eles vão fazer. É problema deles. Tá? Se houver o debate, nós vamos ver o debate, depois nós podemos comentar sobre o debate. Tá? Mas assim, vendo até onde eu vi, tá? Estou comentando até onde eu vi. Os vídeos, as respostas ali e tal, tudo mais. Eu acho que ele não deveria ir. Ponto. Mas eu só estou dando aqui minha opinião. Façam aí o que eles acharem melhor, tá? Então, pois é, ô Paulo. Agora tem que ir. Não chamou? É. Agora, se ele não for, vai ser taxado de arregão. Concordo, foi exatamente como eu acabei de falar aqui, tá? Mas eu não sei, pode ser que as coisas também sejam diferentes. Pode ser que, de repente, ele vai e consiga dar um baile no Nando, que eu acho que seria para o nosso lado melhor, tá? Mas eu não sei, eu tenho lá as minhas dúvidas, porque é aquilo que eu falo. É um garoto, tá? Enfim. Vamos ver. Se acontecer esse debate, depois nós podemos comentar, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui, o Luiz Paulo fez um Pix Time para o canal, fala o seguinte: salve, Clique, salve! Ontem na CPI, Renan reproduziu um áudio de conversa privada dos diretores da Prevent Senior. Muito estranho que aconteceu com o Dr. Wong. Sim, cara, eu não vou entrar em detalhes aí dessas coisas, tá? Porque, mano, eu não tenho provas. Eu tenho muitas suspeitas também. É muito estranho que aconteceu com o cara. Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque se eu falo alguma merda aí, sem ter provas, aí depois sobra pra mim, tá? Eu tenho, infelizmente... Mas que é muito estranho, é. Aquele áudio é bem estranho. E assim, coloca mais dúvidas ainda, né? E parece que realmente o que algumas pessoas acham de fato aconteceu com o tal Dr. Wong, parece, tá? Mas é meio complicado afirmar ou não afirmar por não ter determinadas evidências. É aquilo que eu acabei de falar, eu também não quero falar uma merda aqui e depois acabar sobrando pra mim, entendeu? Enfim. Mas eu entendo o que você tá querendo dizer. E realmente, é muito estranho. E é o que eu disse. O que muitas pessoas imaginam, realmente pode ser que o caso do Dr. Wong tenha seguido para esse lado, tá? Tudo bem. Estão falando aqui, deixa eu ver. Estão falando que o Nicolas é safado. Eu não confio muito no Nicolas, não, tá? Eu falei isso, não tenho receio em falar. Eu acho ele bem político, bem oportunistinha. Eu já vi que ele anda muito com várias pessoas de direita boa. Então eu falei, é bem político, tá? Eu tô dando minha opinião sincera sobre ele, o que eu acho melhor. Mas eu não confio nele, não.